Promoção é um objetivo de muita gente. Acontece que, como muitas outras coisas na carreira, existem os dois lados da moeda quando se fala de promoção. Uma pesquisa do INSPER com a Robert Half mostra que subir um degrau na carreira também significa ganhar preocupações e até medos. É disso que nós vamos tratar hoje no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber dois convidados, um convidado e uma convidada, aqui para essa conversa. Deixa eu começar cumprimentando aqui a Tatiana Iwai, que é professora e pesquisadora de comportamento e liderança do INSPER. Tati, grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa. Prazer é meu, Cássio. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E prazer também receber o Mário Custódio, que é diretor da Robert Half na área de recrutamento de executivos. Mário, muito bom receber você aqui novamente. Obrigado por comparecer aqui, dar o ar da graça aqui no nosso podcast novamente, Mário. Obrigado, Cássio, eu que agradeço. Obrigado, Tatiana, também é um prazer participar aí com vocês. Legal, vamos nessa então. A gente tem uma conversa interessante aqui hoje, né? Que gira em torno do estudo Pesquisa sobre os Desafios do Pipeline de Liderança, que foi lançado pelo INSPER em parceria com a Robert Half. Então a gente tem aqui duas pessoas que entendem muito bem do resultado desse estudo, que apresentam um retrato das preocupações sobre carreiras, sobre a carreira, né, que os profissionais de diversas áreas têm ao longo da vida, né, nesse chamado pipeline de liderança. O estudo foi liderado pela Tati, e eu vou resumir aqui para começar um dos takeaways da pesquisa para lançar a primeira pergunta, né? De forma bem resumida, e até correndo o risco de ser um pouco simplório, captei do estudo o seguinte: duas coisas preocupam o profissional quando se fala de promoção. Ao ser promovido, será que eu consigo ser competente o suficiente para dar conta do recado dessa nova trajetória, desse novo desafio profissional? Essa é uma primeira preocupação. E a segunda, ao ser promovido, será que eu consigo manter a minha vida pessoal e familiar em ordem, né? Então, convido vocês aqui para melhorarem um pouco o meu resumo, né, e aprofundarem, mas eu já lanço a pergunta. Em que medida esses medos podem ajudar na carreira, né, no sentido de fazer com que você tome as precauções? Em que medida pode atrapalhar no sentido de desencorajar, né, alguém a buscar uma promoção? Eu acho que é super importante a gente lançar a luz sobre essas duas preocupações, porque quando a gente fala, né, de ascensão na carreira, a discussão sempre fica muito focada em o que eu preciso para ascender, o que eu consigo para progredir na carreira, o que eu preciso fazer, né? E essa discussão, obviamente, é extremamente válida, porque a gente busca essa ascensão, ou pelo menos essa é a nossa intuição, que todos nós estamos buscando essa ascensão. Mas quando a gente se foca muito nessa pergunta, a gente acaba deixando em segundo plano essa outra pergunta também super importante, que é: mas que fatores são esses que podem estar impedindo ou desencorajando as pessoas de proativamente buscar essa ascensão? E o ponto interessante aqui é que, por essa pesquisa, a gente vê que tem uma parcela significativa das pessoas que realmente essas preocupações, elas existem, esses medos, eles existem e eles vão acompanhar o profissional ao longo de toda a sua trajetória de carreira. E o que a gente tem por essas pesquisas é que, de fato, quando essas preocupações elas se tornam muito grandes, elas começam a impedir esse comportamento mais proativo de buscar essa ascensão. Então, acho que fica um alerta, não só para as organizações, que essas preocupações existem, e, portanto, em todos os programas de capacitação, de treinamento, de formação de lideranças, né, essas questões, elas precisam ser incluídas, mas também eu acho que tem uma questão importante aqui, que é ajudar a normalizar a ideia para os profissionais que, se ele tem essa preocupação, não é só ele que tem.
as pessoas têm de forma geral. E acho que o primeiro passo para a gente conseguir lidar melhor com essas preocupações é que a gente ganhe consciência delas. E a partir daí a gente consegue começar a elaborar um pouco melhor como tratar, como lidar aí com essas preocupações. É interessante, né, você destacar que no final do dia tudo acaba recaindo sobre uma questão de comunicação, né? Às vezes a pessoa, inclusive, tem as preocupações ou determinadas preocupações, muitas vezes por uma questão de desconhecimento, né? Como vai ser, qual vai ser o meu papel ascendendo na carreira, o meu dia a dia, e até que ponto essas preocupações elas efetivamente fazem sentido. Por exemplo, tem um outro ponto aqui que é importante falar também, que é, ainda existe parece que um padrão social de que a pessoa entende que ela ascende na carreira se ela ocupar cargos de liderança, né, onde ela tem equipes ou possa ter equipes maiores, né? E não necessariamente isso é uma verdade, né? A pessoa ela pode ascender na carreira tomando uma outra trajetória, como a gente fala aqui, assumindo um papel, né, ou adotando um movimento de carreira em Y, né? Sendo um profissional especialista, mais extremamente relevante dentro da organização. O ponto é que essa falta de comunicação, essa desinformação, acaba muitas vezes inibindo o profissional que quer crescer de entender melhor qual vai ser o papel dele, o dia a dia dele como líder, e como seria também como especialista, e quão relevante ele pode ser dentro da organização, ainda que ele entenda que esse outro caminho faça mais sentido para a vida dele. Acho que esses pontos são legais aí para colocar em complemento com o que a Tatiana falou. Esse ponto que o Mário trouxe, né, dessa, às vezes, falta de comunicação, falta de conhecimento, é super interessante, principalmente quando a gente fala de preocupações sobre competência, que nada mais é do que isso. Será que eu estou pronto? Será que eu vou falhar? Será que eu não vou conseguir cumprir os vários papéis que a nova posição vai demandar, seja essa uma posição de liderança ou não? E aí, eu acho que tem um ponto de atenção nesse processo de formação aí, né, de capacitação, de desenvolvimento das pessoas dentro da organização, que muitas vezes a preocupação, ela existe, mas ela está superestimada. Ela é muito decorrente da falta de conhecimento do que ele vai experimentar no próximo nível. Então, quando a organização ela ajuda, né, ela começa a alocar essa pessoa em aqueles projetos que realmente estiquem as habilidades do funcionário, que realmente aumente o repertório dele, essa experimentação real, ela pode ajudar a pessoa a entender o seguinte: olha, eu acho que eu estava superestimando. No fundo, eu dou conta. No fundo, não é esse bicho de 7 cabeças. Então, o processo de desenvolvimento, ele começa antes mesmo da promoção, né? Você tem que preparar a pessoa para que ela consiga, inclusive, lidar melhor com esses receios. Então, acho que esse ponto que o Mário trouxe é super interessante, né? De realmente alinhar essas expectativas e também prover experiências reais em que a pessoa possa experimentar, digamos que de forma antecipada, o que ela realmente vai ter ali uma vez que ela seja promovida. Então, vocês estão falando desse ponto, né? Fui promovido, agora sou líder. Ok. Acontece muito, por exemplo, quando você tem um ótimo analista que passa para gerente, coisas do tipo, né? E a pesquisa classifica as competências necessárias, né, em 3 classificações distintas ali, né? As humanas, que dizem respeito ao relacionamento interpessoal, as cognitivas, que é a inteligência, a capacidade de resolver problemas, e um nome trazido do inglês, que é o Psychological Hardness, né, que diz respeito à resiliência, estabilidade emocional na hora que o bicho pega, né, na hora da pressão, do estresse, né? E esse é o caminho, assim, isso funcionaria como um mapa para você saber onde apontar o seu desenvolvimento para lidar bem com a promoção e lidar bem com as consequências da promoção. Esse conceito pode ser aplicado dessa forma, deixa eu olhar em que pontos eu posso melhorar aqui.
Acho que o que a gente pode falar, Cássio, que obviamente, para simplificar e inclusive conseguir fazer uma análise mais interessante, a gente usou classes muito grandes, né? Então, quando a gente fala de, né, essas habilidades interpessoais, e aí ela envolve muita coisa, por exemplo. Então, essa humana, ela está envolvendo a sua capacidade de exercer influência, sua capacidade de navegar em ambientes políticos, sua capacidade de novo, exercer influência sem linha de autoridade, de engajar as pessoas. Então, ela tem aí, ela é uma classe que, no fundo, ela esconde um conjunto aí de coisas bastante amplas, né? A mesma coisa quando a gente falar dessas habilidades, né, mais técnicas, que seria um pouco de técnicas e analíticas. Mas, veja, o ponto aqui dessas 3 competências é muito mais lançar luz para o fato de que essas preocupações, seja de competência ou as preocupações sobre balanço vida-trabalho, elas podem ser reduzidas de acordo com os recursos pessoais que o profissional traz, ou que ele percebe que ele traz. É como se eu falasse o seguinte: essas preocupações vão ser reduzidas na medida em que eu olho para a minha caixa de ferramentas pessoal e falo, o que eu trago? Quão equipado eu estou para aquela posição? E aí o que a gente viu é que, no fundo, desses 3 conjuntos aí de habilidades, de competências, de competências que a gente aponta, que, obviamente, as interpessoais, que não deveria ser surpresa, né? Elas são super importantes para reduzir as preocupações sobre competência, mas a do psychological hardness, ela é especialmente importante para reduzir essas 2 preocupações. E a gente realmente tem essa intuição que é a casca grossa, né, que você traz para que você se sinta mais equipado, mais preparado para o conjunto de demandas mais complexas. Porque, veja, uma posição, né, o seu próximo passo de carreira, ele vai aumentando não só a complexidade das tarefas, mas também o volume que essas tarefas, o volume dessas tarefas. Então, é muito mais no sentido de lançar a luz e falar o seguinte: olha, tem um tanto de conjunto de recursos pessoais que o profissional pode trazer e que vai ajudar a reduzir essas preocupações. E que, de novo, ela aponta um caminho para programas de desenvolvimento das organizações para que essas competências sejam, vamos dizer, melhor trabalhadas, porque muitas vezes a gente está promovendo alguém por algumas competências e essas outras competências que a gente está mostrando que elas são importantes, elas ficam às vezes subdesenvolvidas ao longo da carreira do profissional. Na prática, que acho que é legal colocar, né, pensando num profissional que já exerce um cargo de liderança há um tempo, ou que hierarquicamente está num nível bastante superior, ele reúne essas condições, tem muito bem desenvolvidas essas condições, né, tanto no lado do psychological hardness quanto de competência humana, e daí a importância desse profissional ter um time competente, saber montar um time que esteja alinhado com todo o direcionamento de trabalho que ele vai dar e que, dada a experiência que ele tem e todo esse papel, né, acho que a tranquilidade, a serenidade, a segurança, as pessoas vão conseguir, do ponto de vista tático, colocar em prática a estratégia da empresa. Então, naturalmente, se o profissional tem essas habilidades, essas competências bem desenvolvidas, né, de psychological hardness, competências humanas, tem uma equipe competente, ele vai conseguir equilibrar e, naturalmente, essas preocupações do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e especialmente por preocupação por competência técnica, elas são reduzidas, porque você tem na retaguarda uma equipe que você sabe que você pode confiar e que vai levar a empresa para onde vocês estão definindo como estratégia. Acho que tem uma questão aqui importante, que é o seguinte: quando a gente olha para essas competências, a gente está falando o seguinte: olha, a percepção que você possui essas competências pode ajudar você a reduzir essas preocupações. Então, seus recursos pessoais ajudariam a reduzir essas preocupações, né? E aí a gente, de novo, está lançando luz para o profissional. Mas acho que uma coisa importante também é lembrar que essas preocupações, elas podem também ser melhor trabalhadas quando
o profissional sente que ele tem à sua disposição recursos organizacionais que ajudam a lidar com isso. E aí a gente foca, muda a nossa atenção do indivíduo para a organização. E eu queria aqui chamar a atenção especialmente para a preocupação sobre balanço vida pessoal-trabalho. Porque é óbvio que, né, tem uma questão de quanto você é pessoalmente capaz de equilibrar os vários pratinhos. Mas também tem uma questão bastante objetiva de quantos pratinhos você está colocando na mão da pessoa, né? A gente não pode fugir dessa questão. E aí, a gente tem muitas vezes algumas organizações que elas fomentam, né, uma cultura, né, aquela cultura always on, sempre disponível, né, e que de alguma maneira faz uma glamorização da sobrecarga, do sacrifício no trabalho, daquele cara que tem que sacrificar tudo para que ele possa ascender. Então, veja, quando um profissional ele está dentro de um ambiente como esse, não importa as competências que você tem. Você, obviamente, vai aumentar as preocupações sobre vida pessoal e trabalho. Então, a gente também chama atenção aqui ao ponto de que, em que medida a organização, mesmo às vezes sem perceber, sem intenção, ela está aumentando essas preocupações sobre vida pessoal e trabalho, quando ela acaba fomentando essa visão compartilhada de que realmente o cara aí tem que se doar totalmente ao trabalho, ele tem que estar totalmente disponível, senão ele não vai conseguir construir uma carreira de sucesso. Pois é, fica meio tóxico, né? Mas eu gosto muito da abordagem que vocês estão trazendo de que o problema e a solução, em grande parte, está no indivíduo, né? E a pesquisa, inclusive, traz algumas recomendações, né? E uma que me chama a atenção é admitir que o problema existe, né? Admitir que a preocupação existe. É aquela velha história, para você resolver um problema, você precisa ter né? Você precisa admitir que ele existe, que ele está lá. E isso vem antes, né, de todas as medidas que vocês, né, Tati, Mário, colocaram aqui. Minha pergunta, pela experiência de vocês, as pessoas têm facilidade ou dificuldade ou aptidão para admitir que tem um problema, para admitir que alguma coisa está errada? Pode travar aí, muitas vezes, a solução de tudo isso? Cássio, eu iria mais numa linha de autoconhecimento, que eu acredito que seja um tema extremamente relevante e é complexo também, tá? Não é um tema simples, né? A questão do autoconhecimento. Então, eu acho que eu estou caminhando para a direita quando todos me veem caminhando para a esquerda. Isso é uma demonstração clara de que a pessoa, o profissional, não tem um autoconhecimento bem desenvolvido. Uhum. E nesse aspecto pode sim acontecer, da pessoa não admitir ou não querer admitir o erro, porque não acha que está errado. Ou, aí talvez exatamente por uma lacuna ou por não ter essa habilidade, né, de autoconhecimento bem desenvolvida. O que a empresa pode fazer para promover ou para tentar melhorar nessa esfera, né, no desenvolvimento do profissional, é sempre trabalhar, enfim, avaliações de desempenho, você ter feedbacks que são sinceros, né, feedbacks honestos. A pessoa também tem que, e aí volta para o indivíduo, né, o indivíduo ele tem que estar aberto também a ouvir, e ainda que não concorde, tem que aceitar que um feedback ele é quase que um presente quando que você recebe. Se alguém te fala que você está caminhando para a esquerda e você acha que está para a direita, então, eu precisaria parar para entender, mas por que as pessoas estão me olhando sob essa ótica? Então, essas avaliações 360 graus, por exemplo, tudo combinado com programas que, por exemplo, a área de recursos humanos, uma empresa pode oferecer para um funcionário, para o seu desenvolvimento, podem ajudar nesse aspecto de reconhecer quando eu não estou certo ou quando eu estou errado. Não, eu acho que assim, esse é um processo de autorreflexivo, né? Autoconhecimento aqui é fundamental para que você possa admitir. Acho que eu concordo contigo, Cássio. O primeiro passo é que você precisa admitir, você precisa ganhar consciência
disso, né? O que não é um processo trivial. Às vezes é um processo doloroso, inclusive, né? É um processo difícil. É por isso que esse processo, né, de reflexivo aí, ele não é muito trivial. Eu acho que uma coisa importante também nessa questão, né, de ganhar consciência é que quando a gente olhou, né, inclusive o que motivou originalmente o estudo foi exatamente perceber que a gente tem um conjunto de pesquisas que já mostra o seguinte: tem realmente uma parcela significativa que ela não almeja ascender. Né? E isso colocou, nos deixou super intrigados, falando o seguinte: olha, por que será que isso está acontecendo? O que está por trás dessa eventual resistência, ou porque as pessoas não se sentem tão engajadas assim? Então é quase como se fosse, vamos lá, um número que estava lá, mas a gente não estava percebendo, não estava olhando com a devida atenção. Eu acho que também tem uma questão de que o que pode dificultar admitir essa questão é que há um tabu também, né? Aqueles assuntos não comentados em que talvez o receio seja o seguinte: se eu admitir que eu tenho essas preocupações, parece que eu não sou muito adequado, ou parece que eu não quero. Quem não quer progredir? Será que você, então, não está totalmente comprometido com a sua carreira, ou comprometido em fazer as entregas? Então, eu acho que quando a gente passa a discutir essas preocupações, de novo, né, aquilo que eu comentei no início, a gente passa a tentar normalizar a ideia de que essas preocupações são naturais. Quando a gente normaliza a ideia de que as preocupações existem e elas vão nos acompanhar e elas são legítimas, é muito mais fácil também você iniciar esse processo de reflexão de, ok, até que ponto realmente essas preocupações elas estão aqui latentes comigo, qual delas me pega mais, e a partir daí você consegue elaborá-las melhor. Eu acho que programas de mentoria, elas são uma avenida ali, tem um espaço enorme para ser explorado, são temas importantes que podem nortear algumas sessões de mentoria, né? Porque, às vezes, sem perceber, essas preocupações que a gente fala, não, ok, eu tenho que lidar com essas preocupações, mas sem perceber, elas estão minando e elas estão se tornando barreiras aí para a progressão do profissional. Então, acho que, de novo, esse autoconhecimento que o Mário comentou, ele é super importante, mas, de novo, acho que a gente também tem um trabalho aí de tentar normalizar e falar o seguinte: ok, eu acho que tem essas preocupações e vamos discutir abertamente sobre elas. Acho que é o caminho mais fácil para a gente começar a tratá-las. Eu acho só um ponto que eu acho que nesse aspecto, talvez um dos pontos mais relevantes né, nas relações profissionais entre líder, liderado, todos que compõem a organização, é realmente, de alguma forma, tentar criar esse ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em poder falar, em poder se expor. Porque senão a comunicação não vai fluir. E aí eu não tenho como saber qual a preocupação do membro do meu time. O membro do meu time não vai ter coragem, muitas vezes, de me perguntar ou de querer discutir sobre um ponto que lhe preocuparia se ele fosse avançar na carreira, porque às vezes acha que isso pode o expor, né? Então, se você não cria um ambiente, e aí de novo volta, as pessoas, né? Elas precisam criar esse ambiente onde todos se sintam confortáveis em poder conversar a respeito. E aí o processo tende a fluir de uma forma mais natural. Como é o caso, né, do que a gente estava falando no início. O profissional ele pode seguir um caminho de crescer sendo um líder, tendo equipe, como ele pode crescer sendo um especialista. Vamos entender isso melhor? Como é que isso funciona? Mas se o meu líder não me dá essa, vamos dizer, abertura para a conversa, talvez eu até desista. Né? Não acho que vale a pena e melhor eu não ir lá, senão eu vou me expor e acho desnecessário.
adorando aqui ouvir o papo, porque vocês tratam desse assunto de um jeito prático e realista, né? E eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta aqui para vocês sobre um tema que é muito hoje abordado nas empresas, que são as mulheres, né? Claro que acho que qualquer pessoa normal, em sã consciência, vai desejar que as mulheres tenham sempre condição de igualdade, né? De lutar pela ascensão de carreira tanto quanto os homens, e acho que todas as empresas hoje buscam isso. A gente vê muito pouca resistência nesse sentido, pelo menos no discurso, né? Mas aí eu queria, nessa mesma linha, né, de focar no indivíduo. Dá para fazer um recorte por gênero disso, né? Assim, porque claramente as mulheres não têm a mesma ascensão, né? A gente deseja que tenham, né? Ninguém quer ver a própria esposa, uma filha, alguém querido, uma mulher, não chegar lá só porque é mulher. Se prepara, se capacita e não chega. É uma grande injustiça, né? Mas aí, voltando na linha de vocês, tem alguma diferença de atitude da mulher e do homem que se enquadra na explicação do porquê as mulheres não chegam tanto quanto os homens em cargos mais altos no topo da pirâmide? É um bom ponto, Cássio. Acho que assim, quando a gente olha para os resultados da pesquisa, bom, a gente tem um retrato ali que também não é novo, né? A gente vê que ao longo do pipeline de liderança, à medida que você vai para as posições mais altas do pipeline, a representatividade de mulheres ela vai diminuindo. Né? Então, e isso não é surpresa, seria estranho se não aparecesse na pesquisa, e apareceu. O que eu acho que a pesquisa traz de novo, e vale a pena lançar luz, é que muitas vezes a gente falou o seguinte: será que há diferenças fixas, estáveis entre homens e mulheres que poderia explicar ali essa menor representatividade de mulheres nas posições mais altas do pipeline? O que a gente tem é que a gente não observou diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito à motivação para liderar na nossa pesquisa. Ou seja, elas não se sentem menos motivadas a liderar. Da mesma maneira, elas não apresentaram maiores preocupações sobre competência. Elas não se sentem menos prontas ou menos competentes. Elas também não se sentem mais preocupadas com relação à vida pessoal, trabalho. O que muitas vezes as pessoas falam, né? A intuição nos diz, não, as mulheres, elas têm essa questão maior com a família, então elas vão deixar a carreira em segundo plano, então, ou, portanto, essas preocupações sobre vida pessoal, trabalho seriam maiores. Não. A gente não percebeu essas diferenças. Isso significa que não é uma questão da mulher especificamente que está impedindo aí essa ascensão. A única, e talvez o ponto aqui seja muito mais as práticas organizacionais que nós temos e até que ponto elas são capazes de realmente colaborar, encorajar as mulheres ou ajudar as mulheres a fazer essa ascensão. A única diferença que a gente percebeu em todos os resultados é que em termos de comportamentos mais proativos, de busca de promoção, as mulheres apresentaram um comportamento menor que o dos homens. E é muito interessante isso, porque é um comportamento que é um novo comportamento que a gente vê em relação àquele de processos de seleção. O que a gente sabe por pesquisas passadas, Cássio, é que as mulheres, elas, diferentemente dos homens, só aplicam para algumas posições quando elas sentem que elas atendem 100% dos requisitos. Elas têm que estar muito confortáveis para fazer essa aplicação. E aqui na pesquisa, na nossa pesquisa, o que a gente viu é que esses comportamentos de busca de promoção por parte das mulheres realmente é um pouquinho menor, né? Elas, então, talvez, e essa é uma possível explicação. Será que elas estão menos dispostas a fazer o jogo da promoção, né? Porque tem uma questão importante aqui, que é o quanto você vai realmente sinalizar para as lideranças, para os seus superiores, que você está pronta para isso, que você quer essa promoção, que você vai falar com as pessoas que vão ajudar você a fazer essa ascensão. Então, essa é a única diferença que a gente achou aqui na pesquisa e que também ela lança a luz aí sobre um outro fator que pode ajudar a explicar essa menor representatividade de mulheres nas posições mais altas. Muito bacana ouvir uma explicação mais embasada sobre isso, né? Tem muita discussão sobre isso, e é muito bom quando alguém vem e contribui com uma explicação mais embasada, que, aliás, não é surpresa, Robert Half e INSPER
embasarem as coisas para o mercado aí, depois discutir e amadurecer. Queria agradecer muito a vocês. Deixa eu começar me despedindo então de você, Tati. Muito obrigado por doar um pouco do seu tempo aí para compartilhar informações de forma tão clara e tão prática e tão útil, né, para o mercado. Obrigado, viu, Tati? Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você, bater esse papo com o Mário e aprender com vocês. Muito bom, obrigada pelo convite mesmo. Quem mais aprendeu aqui fui eu e certamente quem está nos ouvindo aqui. Porque, Mário, você também dá sempre um show aí. Muito bom ter você de volta aqui no podcast. Espero você mais vezes aqui. Obrigado, viu, Mário? Eu que agradeço, Cássio, mais uma vez. Tati, foi um prazer aí esse bate-papo, muito legal. Obrigado a todos. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Tatiana Iwai, do Insper, e o Mário Custódio, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?